Você vai perguntar para mim, mas e aí, tem uma outra forma de analisar sem ser pela essa vertente marxista? Eu vou dizer para você sim, claro que tem. A historiografia, a forma como nós escrevemos a história, ela pode ser vista de diferentes ângulos, como esse aqui, por exemplo, em que você pega a política, a sociedade, a economia e a cultura, uma influenciando a outra e sendo influenciada por ela. É óbvio que em algum momento histórico a política vai ser o que vai fazer a diferença para aquela análise. Em outro momento histórico vai ser a economia, a cultura e assim sucessivamente, né? Nós falamos isso, nós configuramos isso como hoje, né, sendo uma abordagem mais da história cultural, para a gente ter uma ideia um pouco melhor aí do que nós vamos falar. Vamos dar alguns exemplos para mostrar como que isso foi possível ao longo da história. Eu começo com o primeiro, o Afeganistão, durante a Guerra Fria, em que a União Soviética invade o Afeganistão. É o momento da disputa do capitalismo versus o socialismo, eles estavam buscando áreas de influência, e a União Soviética então invade o Afeganistão. E ao invadir o Afeganistão era um país que tinha suas riquezas concentradas também nas mãos de uma elite. Quando a União Soviética invade com a perspectiva do socialismo, ela pega as terras que existiam, que eram de grandes fazendeiros, de grandes agricultores, latifundiários, e reparte essa terra entre a população mais pobre, que era uma população majoritariamente pobre e majoritariamente muçulmana. O que acontece? Essa população pobre do Afeganistão não aceita receber a terra daquela forma. Por quê? Porque na concepção deles, receber aquela terra de uma outra pessoa sem pagar por ela significava roubar essa terra. Então, essa população pobre prefere ficar pobre, prefere permanecer pobre, muitas vezes sem ter o que comer, a ter uma terra que não era dele. Ou seja, o que isso significa? Que embora o fator econômico fosse muito forte aí, o que predominou foi a questão religiosa, que nós encaixamos em cultura. Um outro exemplo histórico que a gente pode dar também é o que aconteceu na Índia, no período do imperialismo, século XIX, na Guerra dos Cipaios, que aliás vocês vão encontrar tanto com C quanto com S, tá? Não tem nenhum erro ortográfico aqui não. Mas o que foi a Guerra dos Cipaios? Eram próprios indianos que foram contratados pela Inglaterra para oprimir a população indiana, né? Então uma espécie de corsários, aí, de pessoas contratadas que ficavam ali para forçar a população da Índia a comprar as coisas da Inglaterra, a obedecer à Inglaterra. Mas o que aconteceu? Num determinado momento, a Inglaterra fornece para esses cipaios uns rifles que precisavam de gordura de animal para poder ser lubrificado e atirar. E essa gordura de animal era tanto da vaca quanto do porco. Ou seja, o que resultava aqui um problema muito sério. Por quê? Porque parte dos indianos, parte da população da Índia, era hindu, para quem a vaca é sagrada. A outra parte era muçulmana, para quem o porco é um animal impuro. Consequentemente, o que aconteceu? Os cipaios, contratados na Inglaterra, se revoltaram contra a própria Inglaterra por não usar, né, para não usar esse rifle que tinha gordura animal nesse meio de tempo aí para poder fazer com que o tiro saísse. Resultado, a Inglaterra vem, massacra todo mundo, se impõe sobre a população, mas necessariamente o que a gente percebe nessa guerra aqui? De novo, o fator cultural, né, ele acabou prevalecendo dentro dessa situação. Por quê? Justamente porque os cipaios eram contratados na Inglaterra e recebiam por isso, recebiam para que isso fosse feito. Necessariamente, o que nós temos? Uma outra configuração que passa por uma questão cultural e não por uma questão econômica. Logo, o que isso significa? Que nem sempre nós podemos dizer que a economia é o que prevalece, embora em uma porção de vezes isso aconteça, mas nem sempre é ela que está, né, configurando e dominando todo esse cenário.